Finalmente chegou o grande dia e hoje tem Moicano contra Chris Duncan. Mas será que vai dar ruim pro Moicano? Será que dessa vez acabou pro nosso calvo favorito? Será que o Chris Duncan vai cometer o crime nesse evento? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo e eu vou te convencer do porquê que o Moicano vai vencer essa luta e porque vai ter gente torcendo para ele perder. Então já deixa o like e vamos começar contextualizando um pouquinho de como o Moicano chegou nessa situação, lutando num Fight Night contra um desranqueado perigosíssimo, e na sequência a gente já fala um pouquinho sobre o que esperar dessa luta, quais são os pontos fortes e fracos de cada atleta. Toda essa brincadeira aí começou no card lá do UFC 326, Holloway vs Oliveira 2, no mesmo evento em que o cinturão BMF estava para jogo. O Moicano estava escalado para esse evento para lutar contra o Brian Ortega. Essa luta sim fazia sentido. Era o Moicano contra um lutador conhecido em um evento numerado, que inclusive na época estava sendo ansiosamente aguardado pelos fãs de MMA, já que tinha o Holloway e o Charles do Bronx disputando um cinturão BMF. E tudo parecia que estava dando certo, estava tudo azeitado para o Moicano enfrentar o Ortega. Inclusive, ele já estava vendendo a luta, criando conteúdo em cima disso. Eu não sei se vocês lembram, mas na época o Poatan apareceu com uma ex do Ortega. E isso na mão do Moicano foi um prato cheio para criar conteúdo. O que rendeu um dos vídeos mais engraçados do Moicano falando sobre como estava se preparando para uma luta. E aí eu vejo quem? O homem da FUNAI, meu velho. O homem da FUNAI e a Tracy Cortez, meu velho. E aí eu pensei, mente do vilão tá como? Pra Ortega essas horas tá treinando pra velho. Fiquei com medo por mim mesmo, velho. Fiquei com medo por mim mesmo de minha própria segurança, meu velho. Só que faltando um pouco mais de um mês pro evento, o Ortega saiu da luta e o confronto foi pro buraco, o que deixou o Moicano no limbo. Ele que tinha uma luta contra um atleta conhecido em um evento numerado, acabou caindo para um Fight Night. Inclusive, depois de um tempo, ele descobriu em uma live que ele ia enfrentar o Chris Duncan, que esse seria o próximo adversário. Além de lutador e comunicador, é muito ator esse Moicano. Ah, e se você está se perguntando quem é Chris Duncan, calma que a gente resolve isso agora. Chris Duncan é esse lutador aqui. O escocês de 32 anos é um lutador muito perigoso e bem completo. E tá vindo numa excelente fase, ele tá vindo de 4 vitórias consecutivas, sendo 3 finalizações e uma decisão. Mas o que chama mais atenção é que ele também treina lá na American Top Team, mesma equipe do Moicano. Inclusive eu até fui olhar lá no site da ATT para confirmar, e olhando pela foto, tá difícil pro Moicano. Não parece nem que eles estão na mesma categoria de peso. E já que a gente já tá comparando os dois atletas, vamos fazer isso direito, trazendo aqui estatísticas e dados lá do UFC. Começando pelos dados gerais e físicos aqui dos dois atletas, a gente pode colocar como desvantagem para o Moicano a idade, já que ele tem 36 anos contra 32 do Duncan. Já na altura, o Moicano mede 1,80 contra 1,78 do Duncan, e a envergadura é uma vantagem do Moicano também, com 1,83 contra 1,81 do Chris Duncan. Já falando sobre striking, quem leva vantagem no número de golpes significativos por minuto é o Duncan, com 5,02, enquanto o Moicano traz 4,17. Sobre precisão de golpes, o Moicano tem 52%, enquanto o Duncan tem 48%. E já falando sobre golpes absorvidos por minuto, o Moicano leva menos golpes. Ele tem uma média de 3,57, enquanto o Duncan tem 4,82. Sobre defesa de golpes, o Moicano traz 60% contra 51% do Duncan. E falando sobre grappling, a média de queda por 15 minutos do Duncan é superior, com 3,27 contra 1,67 do Moicano. O Duncan também é um pouquinho mais preciso nas quedas, com 42% contra 41% do Moicano. Já na defesa de quedas, o Moicano leva vantagem, com 63% contra 50% do Duncan. E falando sobre a média de finalizações por 15 minutos, o Moicano traz 0,5, enquanto o Duncan traz 0,65, sai na frente nesse quesito também. Já falando sobre a performance dos dois atletas e os meios de vitória deles, o Duncan leva vantagem nas vitórias por nocaute, trazendo 7 para a mesa, enquanto o Moicano tem só 2. Mas por outro lado, o Moicano leva vantagem nas finalizações, tendo 10 finalizações no cartel contra 4 do Duncan. Outro ponto que a gente pode destacar aqui é que o Duncan tem 6 vitórias no primeiro round contra 4 do Moicano. E no quadro geral a gente pode marcar 7 pontos para o Moicano contra 7 pontos do Duncan, deixando tudo ainda mais parelho nas estatísticas. Só que para mim a surpresa foi que o Moicano leva vantagem nas estatísticas de striking, sendo menos atingido, tendo maior taxa de defesa e sendo mais preciso. Enquanto por outro lado, o Duncan leva vantagem nas estatísticas de grappling, tendo vantagem em precisão de quedas
e finalizações por 15 minutos. Mas, estatística por estatística, não ganha luta nenhuma, né? Por isso eu resolvi dar uma olhada nas últimas performances dos dois atletas. E isso me deixou mais confiante na vitória do Moicano. Só que vamos começar falando sobre o Duncan e o que ele pode trazer para essa luta. Na última luta contra o Terence McKinney, o Duncan começou levando um atraso muito grande. Levou uma sequência de golpes muito pesados e começou o combate sendo encurralado pelo adversário. Só que aí ele mostrou por que ele é tão perigoso. Com um golpe singular curtinho, ele conseguiu mudar o rumo da luta. Da posição do clinch, ele deu uma cotovelada curtinha, que deu um flash down no McKinney. E já no chão, foi só questão de tempo até a finalização surgir. E por mais que ele não tenha enfrentado lutadores do topo do ranking, ele já mostrou que é de verdade, que ele vai brigar até o fim pela vitória. Ele é potente, ele pode nocautear os adversários a qualquer momento e não desiste. Ou seja, ele é um perigo para qualquer lutador que não esteja 110% preparado e focado na luta. Só que vendo isso eu também fiquei mais confiante na vitória do Moicano, porque ele tem um controle de distância muito melhor. Mesmo não sendo tão potente quanto o adversário, o Moicano é mais preciso e leva menos golpes. Ele trabalha bem a distância. E caso o Duncan resolva sujar a luta, tentar trazer o clinch, a luta de solo do Moicano também é uma arma muito grande. Fora que se ele cai por cima, o ground and pound do Moicano é muito eficiente. É só lembrar o que ele fez com o Saint-Denis. E por mais que o Duncan seja extremamente perigoso, o Moicano tem mais armas e mais experiência para trazer para esse combate. Para mim foi até uma surpresa saber que o Moicano tá vindo como um azarão para essa luta. E outro detalhe é que o Parrompa, o head coach do Moicano, já falou que ele tá muito focado, que ele tá treinando bem, que ele tá correndo atrás do prejuízo e quer apagar da memória da galera aquela ideia, aquele meme lá do Moicanso. Ele realmente está empenhado nisso. Eu de verdade acredito que o Moicano vai mostrar que tá no game, que vai vencer e vai dar aquele discurso pós-luta. Só que eu sei que tem muita gente que vai torcer pro Moicano perder. E não é nem porque não quer ver ele vencendo, mas é que ele manda bem demais no YouTube. E agora que o UFC tá na Paramount Plus, que até corta os comentários da bancada pra passar propaganda, as lives dele fazem toda a diferença. Mas comenta aí, você acha que o Moicano vai vencer essa luta? Ou será que o Duncan vai cometer o crime? Eu vou torcer firme pro nosso calvo favorito. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Eu sei que a análise saiu lá pelos 45 do segundo tempo, mas estamos trabalhando para voltar firme aqui no YouTube. Obrigado por sua maravilhosa audiência, por ter deixado o like e até o próximo vídeo.